Ai, amigas, eu comprei um tripé. Um tripé que é tipo um pau de selfie. E ele veio esse botãozinho aqui pra você poder ligar a câmera. E aí ele tava no meu bolso e apertou sem querer. E eu estava aqui falando e não estava gravando. Mas nesse meio período eu já fiz aqui, ó. Olha, meu cafezinho preto, estão servidas. Ai, um cafezinho assim de manhã é tudo de bom, né? Bom, então o que que é que eu estava falando no outro vídeo que não gravou nada? Eu disse que eu tenho muita dificuldade em comer a mesma coisa todos os dias. Que eu assisto algumas meninas, né, que falam que elas comem a mesma coisa todos os dias, que não enjoam, não sei o que, não sei o que. Gente, eu tenho muita dificuldade de comer, tipo, pão com ovo todo dia, tapioca todo dia, cuscuz todo dia. Essas coisas assim, sabe? Eu não tenho esse paladar assim adaptado a comer sempre a mesma comida, todo dia, todo dia, todo dia. Eu não consigo, e assim, não foi por falta de tentar, porque eu já tentei e não dá pra mim, gente. Chega uma hora que o negócio assim, ele embolora aqui e não desce. E aí eu falei, ah, se temos outras opções, vamos, né, andar aí nesse mundo de outras opções. Não preciso comer sempre a mesma coisa. E eu tenho outra dificuldade também, que eu não sou a pessoa que mais ama um frango, eu não sou a pessoa que mais ama um ovo. Então, assim, eu tenho também dificuldade em comer esse tipo de comida. Mas eu como porque eu sei que é bom, que eu preciso e que eu tenho que comer, né? Na vida a gente não faz só aquilo que a gente quer. Então, eu não sei se ficou também no outro. Hoje é domingo e agora são 7h50 da manhã. Eu tenho o hábito, né, de dormir cedo e acordar cedo. Então, assim, todos os dias, independente do dia, o meu corpo já desperta sozinho ali, 6h30 da manhã, eu já acordo pronta pra viver. Eu acordo sem sono mesmo, desperto mesmo. Mas também, 9 horas, eu já estou na minha caminha, pronta pra dormir. E hoje eu vou lavar o meu cabelo, eu vou fazer uma umectação nele e eu também preciso estudar, né? Se você não sabe, eu estudo o processo do emagrecimento e eu preciso atualizar ali umas aulas que estão meio atrasadinhas. Então é isso. Hoje eu fiz um pãozinho caseiro aqui na minha máquina, não hoje, né? Eu falei naquele vídeo que eu ia fazer naquele vídeo, acabou que eu não fiz. E eu fiz no outro dia. Então, minha maquininha é maravilhosa e ela me fez um pãozinho assim, ó. Maravilhoso, chuchu, beleza. E eu acho que hoje eu vou comer esse pãozinho caseiro com ovo, né? Porque como é um pão mais saudável, não é um pão cheio de conservantes. Olha que bonitinho. Então, ele já tá duro. Porque eu fiz ele ontem. Então, eu fiz ele acho que anteontem. E ele não dura muito tempo, assim. Então, hoje eu já tenho que colocar ele na frigideira aqui para ele ficar mais molinho. E o que não come hoje, infelizmente, não dá para comer mais. A minha cabeça sempre fica cortada, mas eu vou fazer aqui um pãozinho com ovo e eu quero mostrar para vocês. Então, a minha cabeça vai ficar cortada mesmo. Porque minha cozinha, gente, ela é muito pequena, não tem espaço para colocar a câmera bem longe e dar para vocês verem tudo, sabe? Vou até tentar mudar aqui um pouco o ângulo.
Bom, amigas, já tomei meu cafezinho aqui, já tomei também os meus suplementos, que geralmente eu tomo pela manhã. Eu vou fazer um vídeo específico só dos suplementos que eu tomo, então não perca. São suplementos muito bons pra me ajudar no processo de emagrecimento, né? Alguns problemas aí com açúcar, com excesso de apetite. Então, eu quero fazer um vídeo específico sobre isso, só pra explicar mais ou menos o que eu tomo, pra que serve, essas coisas. E agora, vou passar um molhinho aqui no meu cabelo e vou também colocar uma roupinha pra bater, porque dia de domingo eu gosto de lavar as roupas, né, pra começar bem a semana. Bom, eu havia feito um vídeo mostrando os produtos que eu tenho usado no meu cabelo, mas, né, ficou perdido no outro canal. Então, se vocês quiserem que eu grave um vídeo só dos produtos que eu tenho usado no meu cabelo, me deixa saber aqui embaixo, que daí eu gravo só pra vocês saberem. Eu vou fazer uma equitação com esse olhinho aqui, tá? Up to You. É um olhinho pra cabelo cacheado, mas eu até gosto de passar ele nas pontinhas assim, ó. Eu vou fazer só uma equitação que eu tô sentindo que as pontas do meu cabelo estão bem sequinhas. E aí eu vou passar esse olhinho, vou deixar aqui uns 20 minutinhos, enquanto eu coloco a minha roupa pra bater, que hoje vai fazer um dia bem bonito de sol. E como aqui em Curitiba tá chovendo muito esses últimos dias, não sei se tá em todo lugar assim, mas nossa, gente, aqui tá chovendo demais, misericórdia, não tem um dia de sossego, é só chuva, 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 chuva. E aqui quando chove acaba esfriando um pouquinho. Esses últimos dias até não tá tão frio, mas né, é blusa de frio assim o tempo todo. Mas hoje tá marcando aí 29 graus, então hoje vai esquentar bastante. Tô só pra esse momento. Bom, então passei aqui o meu olhinho. Já vou aproveitar que eu tô sentada aqui e eu vou dar uma ajeitadinha aqui na minha sobrancelha. Eu comprei uns kits de pinça na Shopee, que assim, só decepção, não valeu de nada. Minha sobrancelha, gente, eu tenho micro, então eu dou só uma tapeadinha nela, que só os pelinhos que começam a querer crescer, eu venho e dou uma cortadinha neles e só puxo os fiozinhos que estão nascendo aqui fora do desenho. Tô aqui puxando os pelinhos da minha sobrancelha e eu queria conversar uma coisa com vocês. Acho que eu vou colocar um microfone que talvez o som fique melhor. Ou talvez dê pra me escutar. Eu tô bem pertinho da câmera, então talvez dê pra escutar. Quando eu era mais nova, adolescente, assim, ali na casa dos 22 anos, mais ou menos, eu era uma pessoa extremamente vaidosa, sabe? Eu me cuidava muito, tipo, muito mesmo, assim, no nível hard de cuidados. Eu não ia pra festa se eu não tivesse super arrumada, super maquiada, com o cabelo, né, ajeitadinho ali. Não saía de casa, assim, de qualquer jeito. E aí o tempo foi meio que passando e eu fui meio que me descuidando. Eu acho que começou a vir um pouco de correria mesmo do dia a dia, trabalho e essas coisas. E eu comecei a me deixar de lado, sabe? Comecei a não ser mais a minha prioridade. Tipo, me cuidar do meu cabelo, cuidar da minha pele. Tanto que teve uma época que eu fiquei assim, com a minha pele bem ruim. Vou deixar umas 2 fotinhas aí só pra não impactar muito. Que foi na época do Covid, né? Que a gente tinha que trabalhar de máscara. Então, assim, foi uma época bem
bem ruim, assim, da minha pele. E eu comecei a me abandonar, sabe? Comecei a me largar mesmo. E aí, com isso, veio todo tipo de falta de cuidado que vocês possam imaginar. Falta de cuidado com a roupa que eu ia sair de casa, eu não ligava muito. Falta de cuidado com a minha saúde, eu comecei a ficar com colesterol alto, com diabetes. E fui me descuidando mesmo. E aí eu tava pensando sobre isso aqui, enquanto eu tava puxando meus pelinhos, sofrendo. Eu estava refletindo em que momento da vida eu comecei a me abandonar, sabe? E daí eu comecei a pensar que foi quando eu comecei a ter mais condição financeira. Porque o que acontece? Antes, eu tinha uma infância, assim, uma adolescência, uma juventude bem difícil falando financeiramente, né? A gente não era, eu não vim em berço de ouro, eu não nasci numa família rica, muito pelo contrário. Eu tive muita dificuldade financeira quando eu era criança, minha mãe criou 3 filhos sozinhas. Então, assim, a gente não tinha condição. E a minha faculdade também, quando eu comecei a estudar, eu fazia estágio, eu ganhava R$ 700, e minha faculdade era 648, com um super desconto. Eu dava aula pra conseguir bolsa de desconto na faculdade, enfim. Era tudo muito difícil. E aí, quando eu comecei a trabalhar como farmacêutica mesmo, que eu comecei a ganhar um pouquinho mais, eu comecei a me permitir mais coisas. Antes eu não podia porque eu não tinha dinheiro. Então agora eu vou comer o que eu quero, eu vou comprar tudo que eu quiser pela frente. E nisso eu fiz um monte de compras, assim, desnecessárias, sabe? Eu comecei a virar muito consumista, comecei a consumir muitas coisas meio que desnecessárias. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei, opa, peraí, mas isso, gente, eu não comecei a entender tem muito tempo, eu comecei a entender isso, tem pouquíssimo tempo que eu comecei a refletir sobre isso. Foi bem quando eu fiz o exame de sangue, acho que foi mais ou menos uns 5 meses atrás que deu meus exames de sangue tudo alterado, e eu falei, não dá pra continuar vivendo desse jeito, não dá pra eu não me cuidar, pra eu não me tratar como prioridade, porque por isso que eu digo hoje que a questão minha com exercícios físicos, com o cuidado, não é nem sobre a estética, mas é sobre a saúde. E é o que eu quero falar aqui, é o que eu quero mostrar pra vocês, que exercício, alimentação vai muito mais do que só a parte estética, só ficar bonita, só se olhar no espelho e se amar. Isso também é importante, mas é importante por dentro você também tá bem, sabe? Com os seus níveis ali dos seus exames de sangue, com a sua mentalidade mesmo, a sua cabeça. É importante você entender o que é que te causa ansiedade, o que é que te causa estresse, o motivo da sua depressão, pra você também ir trabalhando isso. Porque quando você muda por dentro, a mudança ela começa a ser vista por fora. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, né? Então, quem tem um coração feliz, consegue transbordar isso pra fora. E é isso que eu acredito muito em relação a exercícios e vida fitness e saudável. Gente, todo esse raciocínio veio de puxar fio da sobrancelha. Então agora, nesse momento que eu tô na minha vida, que eu já tô um pouco mais madura, que eu já tenho um pouco mais de experiência, assim, com a vida, não sou super experiente, né? Um pouco mais. Eu quero me recuperar, sabe? Eu quero... não quero que a minha imagem exterior não reflita a minha imagem interior. Eu quero que as pessoas conheçam e saibam quem eu sou pela forma como eu me porto na sociedade, pela forma que eu me visto, pela forma que eu ando. E não tô falando aqui de roupa de marca, de coisas caras, não. Do meu cuidado mesmo, de saber que eu sou uma pessoa zelosa, que eu sou uma pessoa que se cuida, que se ama, porque eu me mostro assim para a sociedade. Bom, acho que era isso o raciocínio. E eu quero te convidar também, né? Pra se algum momento, principalmente mães, eu sei que acontece muito isso. Eu sei, assim, só de ouvir falar, né? Porque eu não sou mãe.
Mas eu sei que acontece muito isso quando a mulher se torna mãe, né? Dela meio que se abandonar um pouquinho pra cuidar ali da nova realidade dela, da nova rotina da maternidade, de ter uma criança ali, um bebezinho que é 100% dependente dela. E aí a mulher acaba meio que se deixando um pouco. Então eu quero convidar você, pra você que se abandonou aí no meio do caminho, que deixou de se cuidar. Eu quero te convidar a resgatar a mulher que você era antes, que você se cuidava, que você se preocupava com você, com a sua saúde, porque se a gente não estiver bem, se a gente não tiver saúde, a gente não consegue cuidar das pessoas que a gente ama, a gente não consegue porque a gente não tem energia, a gente não tem disposição, a gente tá sempre cansada, a gente tá sempre estressada, reclamando. Então, é importante a gente se cuidar. Eu quero só que vocês reflitam um pouquinho nisso que eu falei aqui. Bom, então é isso, né? Deixa eu terminar de puxar meus pelinhos aqui, vou ver se ficou bom. Acho que ficou bom. E eu já vou tomar um banho também, vou colocar minha roupa pra lavar e já vou tomar um banho. E era isso. Bom, amigas, então, depois daquele último momento que eu falei com vocês, já se passaram bastante tempo. Já tomei banho, já almocei, já pendurei uma remessa de roupa, já coloquei uma nova, já tomei banho, já lavei meu cabelo. Vou usar de leave-in esse da Revlon aqui, que eu amo esse produto, achei ele muito, muito, muito bom. E, gente, eu também dei uma limpadinha, assim, eu e meu marido, a gente deu uma limpadinha mais ou menos na casa e eu mudei esse quarto aqui. Acho que do jeito que ficou agora, nossa, ficou bem melhor. Eu já vou mostrar pra vocês. Coloquei a bicicleta ali mais no cantinho e acho que ficou bem mais inteligente essa organização aqui. Gente, hoje tá um calor, meu Deus. Meu marido me chamou pra gente ir tomar um cafezinho. Então já tô sonhando aqui com um cafezinho ou um chazinho gelado. Que hoje é o que há. Eu vou deixar meu cabelo secar aqui um pouquinho natural. E aí depois eu já vou bater o secador nele. E vou mostrar pra vocês como que ficou maravilhoso o quarto do jeito que ficou, assim, desse jeito. Eu não sei porque eu não tinha pensado nisso antes. Não sei, juro pra vocês. E o meu cabelo tá precisando urgentemente de um corte. As pontas dele já estão bem sequinhas e ele tá muito grande. Eu não gosto dele nesse comprimento. Prefiro um pouco menor. Meu cabelo tá caindo demais, gente. Demais, 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 demais. Eu não sei mais o que eu faço. Ó, isso aqui é só de agora. Só dessa penteadinha que eu dei agora. Fora tudo que já caiu no banheiro. Bom, então antes, como vocês viram, esse sofazinho aqui tava aqui nesse cantinho. E aí a bicicleta ficava bem aqui no meio, ocupando todo o espaço. E aí eu coloquei o sofazinho aqui e coloquei a bicicleta aqui. A minha mãe vai vir pra cá semana que vem. Então, esse sofazinho, ele abre e vira uma cama, tipo uma caminha de casal. Então, ela vai precisar desse espaço e eu achei que assim ficou bem melhor. Daí aqui não mudei nada, só mesmo empurrei aqui pro cantinho. Daí meus negócios de cabelo ficou meio imprensadinho aqui, mas ainda assim consigo pegar tudo. E essa penteadeira também ficou igual. E, gente, esse desenho aqui foi a minha sobrinha que fez pra mim. Então, eu queria pendurar ele um pouco mais alto, mas fica aqui, assim, de recordação da minha artista. E aí ficou assim, gente. Ficou até mais espaçoso, consigo usar a bicicleta, já subi ali, já fiz o teste e ficou sensacional. Olha, tem uma gatinha passando aqui pra te dizer que você precisa tomar sol e banho. Sol, vitamina D. Né, Catarina?
Igual uma pantera essa gata. Linda. Né, pretinha? Catarina, você tá tomando banho? Ai, ai. Comecei com café e estou finalizando esse vídeo com um cafezinho, né? Eu não sei se a gente vai lá na cafeteria, mas se a gente for, eu vou só colocar o takezinho no final aí pra vocês verem. Mas eu já vou encerrar esse vídeo por aqui, que eu acho que eu já falei demais. Já lavei aí meu cabelo, ficou chuchu beleza. Aquele ditado, né? Uma mulher com cabelo limpo não quer guerra com ninguém. Isso é verdade. E eu quero ver se eu marco também pra eu fazer esmaltação de gel na minha unha, porque daí dura mais tempo, né? Voltando àquele assunto lá da gente se cuidar. Esse cafezinho, gente, experimentem aí o dia que tiver calor. Pode ser com café passado também, leite e um pouquinho de leite de coco. Fica numa consistência assim, ó, maravilhosa. Aquele leite de coco meu, não sei porquê, eu tô guardando ele na geladeira e ele tá ficando duro. Não tô conseguindo negociar. Aí meu marido colocou 30 segundinhos no micro-ondas e aí ele voltou e ficou bom. Nessa época do calor agora, o que há é um cafezinho gelado. E eu não posso tomar canela. Canela me dá muita queimação no estômago. Então eu tomo ele só assim. Mas se você pode tomar canela, joga uma canelinha aqui dentro que também fica muito, muito, muito bom. Bom, então eu acho que é isso. Já vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar um joinha pra mim. Se inscrever no canal. Meu marido misturando no fundo. O gato miando. E assim a gente segue. Um beijo cheio de carinho e até o próximo vídeo. Tchau!